Ok, vamos orar mais uma vez. Oh Deus, precisamos de Ti, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor abra os nossos olhos novamente à Tua palavra. Que possamos encontrá-lo hoje, mais uma vez, Pai, na palavra da vida que o Senhor nos deu. Então, Pai, faça aquilo que eu sou incapaz de fazer, que é abrir olhos, quebrar corações endurecidos. Então, Pai, precisamos de Ti, Senhor. Seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, ontem vimos Jesus como o ator principal dessa drama que é o universo, né? Mas o que eu quero que você veja hoje é o que Cristo estava buscando realizar naqueles que Ele reconciliou. Porque é aí que a passagem de ontem se conecta com a passagem de hoje. Então a gente viu nos versículos 21 a 22, do capítulo 1 de Colossenses ontem, bem no início da mensagem, que antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas, agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, aquele Cristo que a gente viu ontem, mediante a morte. Agora, por quê? Ou para quê? Para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, o objetivo da morte de Cristo e da reconciliação é que sejamos levados à santidade e à inculpabilidade para sermos apresentados diante dele na beleza, no esplendor pelos quais ele morreu. E aqui está a conexão com a passagem de hoje. O propósito de Paulo, esse foi o propósito de Jesus, né? O propósito de Paulo, para a própria vida dele, o propósito de seu ministério, era exatamente o mesmo. Sua missão, em outras palavras, era unir-se a Cristo em seus propósitos para a igreja. Faz sentido? E eu vejo isso nos últimos versículos da passagem de hoje, versículos 28 a 29. Olhem comigo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Por quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Você notou a mesma palavra aqui? Apresentemos. É a mesma palavra que acabamos de ler no versículo 28. Cristo morreu para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É a mesma palavra. A maturidade da qual Paulo está falando aqui no versículo 28 é o que foi definido lá atrás como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Está vendo a conexão? Paulo está dizendo, foi para isso que Cristo morreu e, portanto, é para isso que eu também estou me esforçando e lutando. Eu quero ver em vocês, Colossenses, aquilo para o que Cristo mesmo morreu para realizar em suas vidas. Eu vou me esforçar para isso em vocês. Então a pergunta agora é, como que Paulo faz isso? E a resposta está nos versículos 24 a 27. Vamos ler agora, começando no 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta,
das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, como Paulo procura realizar aquilo pelo qual Cristo morreu? Ou seja, apresentar todo homem perfeito em Cristo, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. A resposta é simples, mas é bem rica. E ele a apresenta em 3 partes, pelo menos foi assim que eu enxerguei. Por meio da palavra de Deus, plenamente conhecida, através de sofrimentos e aflições com alegria e no poder de Cristo. Vou repetir de novo. Paulo procura apresentar todo homem perfeito em Cristo por meio da palavra de Deus plenamente conhecida, através de sofrimentos e aflições com alegria e no poder de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, por meio da palavra. Versículo 25. Dela, falando da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, a linguagem aqui no grego original contém a ideia de um mordomo de uma casa, um administrador. E eu acho que talvez seja fácil entender essa ideia, porque não há nada incomum, né? Alguém possui uma casa no... Como que fala em português? Airbnb. Uai. Airbnb. Então, você tem uma casa no Airbnb, né? E colocar a casa nas mãos de um administrador para cuidar de todos os aluguéis e estadias e coisas do tipo, né? As pessoas fazem isso aqui também no Brasil, né? Tá, beleza. Aí a pessoa está fazendo isso em seu nome, né? Da mesma forma, não era incomum naquela época que proprietários, né, ricos contratassem administradores para supervisionar e administrar um lar. E essa é a palavra exata que é usada aqui. Paulo está dizendo que quando ele foi chamado como apóstolo, ele foi atribuído por Deus como mordomo, ou administrador do plano da casa de Deus. Mas o que é exatamente esse plano? Bom, você poderia pensar, né, se você só lesse o Velho Testamento, que o plano de Deus era de simplesmente abençoar o povo de Israel para todo sempre. Esse era o plano dele. Mas esse nunca foi o plano de Deus somente. Sem dúvida, o povo de Deus, de Israel, fez parte do seu plano, mas Deus sempre esteve envolvido em algo muito maior do que isso. Então, novamente, qual é o plano de Deus? Veja o versículo 26. Na verdade, vamos começar no 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É um texto incrível, na verdade. Há um mistério que tem estado oculto por épocas e gerações, de acordo com Paulo. Mas não é um mistério como o Triângulo das Bermudas, sabe? Tipo, um mistério que a gente simplesmente assim fica com as mãos para o alto dizendo, quem sabe? É um mistério, não sei.
Não, no Novo Testamento, o mistério é sempre algo anteriormente desconhecido, mas agora revelado, que é exatamente o que Paulo diz aqui no versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Então, o que é esse mistério? O que é esse misterioso plano de Deus, do qual Paulo é um administrador, mordomo? Ele nos diz no versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, não judeus, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo, o Messias judeu, em vocês, gentios, a esperança da glória. A maioria de nós não entende o quanto essa declaração é importante, porque não fomos criados com o tipo de tensão entre judeus e gentios que eles teriam conhecido. Bem pior do que Galo e Cruzeiro. Era uma tensão de ódio mesmo. Bom, um pouco como Cruzeiro e Galo, né? Não dentro da igreja. Mas deixe-me mostrar que é exatamente isso que Paulo está dizendo, analisando dois textos diferentes. O primeiro texto se encontra em Atos 15, quando os apóstolos e os presbíteros se reuniram em Jerusalém para tentar entender o que estava acontecendo. Tipo, o que devemos fazer com esse tanto de gentil que está entrando dentro da igreja? Eles precisam se tornar como nós, judeus? Essa era a pergunta central que eles estavam fazendo. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados, né, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Esse é um mistério. Gente, a gente estava cantando ali músicas que o Josh e a Heather conhecem, né, em inglês. Eu achei tão impactante a gente cantando em português, eles cantando em inglês, a mesma canção ao mesmo Deus. Esse é o mistério. E se isso não fosse suficiente, vou deixar que Paulo defina o mistério de uma forma mais explícita ainda, em Efésios 3, versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Glória a Deus. É quase bom demais para ser verdade. Os gentios, cães. Você sabe que é isso que eles chamavam? Os judeus chamavam vocês, e eu, de cães impuros, que comem carne de porco, que quebram sábado. Esses gentios que colocam sua fé em Cristo podem se tornar parte do mesmo corpo que os crentes judeus, parte do próprio povo de Deus e até mesmo os participantes da promessa. É incrível. Esse é o mistério que agora foi revelado. É um mistério incrivelmente glorioso.
Você, cristão gentil, foi enxertado na aliança feita com Abraão e agora é co-herdeiro de todas as promessas de Deus. Tudo porque Cristo está em você. E essa é a esperança da glória. Olha como Paulo, mais uma passagem, tá? Efésios 3 também, começando no versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração, mesma palavra aqui que está no nosso texto, a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mediante a igreja, formada de judeus e gentios, juntos, a multiforme sabedoria de Deus e as insondáveis riquezas de Cristo são agora conhecidas. E como tal, a infinita sabedoria de Deus é exibida no mundo. Você pensou, talvez, que tinha vindo para esse retiro para cantar algumas músicas, ouvir algumas pregações, né? Passar um tempinho junto com os amigos, depois voltar para casa e viver o resto da sua vida. Mas não é nada disso que está acontecendo. Vocês vieram para proclamar, juntamente com os santos da CH, a multiforme sabedoria de Deus e as insondáveis riquezas de Cristo, não apenas uns aos outros, mas aos próprios poderes do inferno. Você viu? Foi isso que você veio fazer esse fim de semana. Isso que acontece no domingo de manhã. A multiforme sabedoria de Deus está sendo comunicada. Quando a gente acorda no domingo de manhã, não quer ir na igreja, né? Tá com aquela, tá chovendo, friozinho, seja o que for, calor. Você não quer reunir com o povo de Deus para exibir a multiforme sabedoria dele juntos? Então, como que Paulo procura realizar aquilo pelo qual Cristo morreu? Ou seja, apresentar todo homem perfeito em Cristo, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. A primeira parte da resposta foi tornando a palavra de Deus plenamente conhecida, que inclui essa questão do mistério. E vimos exatamente, né, em que consiste essa palavra, o mistério do Evangelho, que Deus está reconciliando para si um povo de toda língua, tribo, nação, em Cristo e por meio de Cristo. Ele é a esperança da glória, tanto agora como para todo sempre. Então, ao declarar plenamente a palavra de Deus, mas não foi só por meio da palavra de Deus que Paulo procura realizar aquilo pelo qual Cristo morreu. Também foi através de sofrimentos e aflições com alegria. Vamos voltar para o versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo procurou realizar aquilo pelo que Cristo morreu, primeiro, por meio da palavra de Deus, o mistério do Evangelho, plenamente conhecido. Mas foi através de sofrimentos e aflições com alegria que isso aconteceu. E a primeira coisa que precisamos fazer aqui é esclarecer uma frase meio estranha aqui no texto. O que Paulo quer dizer quando ele afirma que ele, em seu sofrimento, completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo? Será que a aflição de Cristo não foi suficiente? De tal forma que ele precisa completar ou acrescentar algo ao sofrimento de Cristo.
Bom, Paulo usa uma frase, essa mesma frase, outra vez, e eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa outra ocorrência para melhor entender essa ocorrência. Filipenses 2, versículo 29. E peço que vocês o recebam no Senhor, ele está falando sobre Epafrodito, recebam ele no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir, mesma palavra, completar o que resta. A ajuda que vocês, filipenses, não me podiam dar. É exatamente a mesma linguagem que Paulo usa aqui em Colossenses. E minha sugestão é a seguinte: os filipenses, eles amavam muito o apóstolo Paulo, mas ele estava a centenas de quilômetros de distância. Então, no lugar dos filipenses, Epafrodito, nome difícil, ele teve a oportunidade de ser a personificação presente e visível do amor e do serviço dos filipenses para com Paulo. Ou seja, Epafrodito completa ou preenche o que resta. Faz sentido? Os filipenses não podiam servir Paulo, porque eles não estavam presentes com eles. Então, como que os filipenses podem expressar o amor que eles têm por Paulo? Através de Epafrodito. E assim, ele cumpre aquilo que Paulo não pôde fazer por causa da distância. Epafrodito podia fazer. Ele podia incorporar o amor e o serviço dos filipenses dessa forma e completar o que estava faltando devido à separação física. Então, esse é o mesmo tipo de coisa que vemos aqui em Colossenses. Só que aqui ele está falando sobre sofrimento e não de serviço ou amor. Em outras palavras, ele não está dizendo que os sofrimentos de Cristo na cruz são deficientes ou incompletos. Isso seria contradizer o resto da Bíblia. Em vez disso, os sofrimentos de Paulo pela igreja são uma incorporação física e presente do sofrimento de Cristo. É uma forma dele personificar os sofrimentos de Cristo em favor deles, não acrescentando nada ao valor do sacrifício de Cristo. Então, esse é o esclarecimento. Agora, note algo comigo sobre o sofrimento de Paulo. Ele não é só capaz de suportar o sofrimento, mas de se alegrar em seus sofrimentos. Em outras palavras, porque ele sabe que no sofrimento dele, por eles, lembre-se que ele está preso, né? Quando ele escreve essa carta, ele está preso. Mas porque ele sabe que no sofrimento dele, ele está personificando Cristo para eles, ele é capaz de se alegrar. Mas, pessoal, vocês ouviram isso? De se alegrar em seus sofrimentos. Gente, o reino de Deus é realmente um reino de cabeça para baixo. Pelo menos em comparação com o mundo. Realmente não faz sentido. A verdade é que o reino de Deus... Bom, a realidade é que o reino de Deus está de cabeça para cima. É o mundo que tá de cabeça para baixo, né? Mas porque a gente vive no mundo, parece o oposto. Sabemos, por exemplo, que o reino do mundo comemora o orgulho. O orgulho de nossas realizações, o orgulho de autoproteção, e até mesmo o orgulho do pecado. Mas o reino de Deus é aquele em que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não sei se vocês já ouviram isso antes.
Esse é o reino de Deus. É um reino onde os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Um reino herdado pelos mansos. Um reino onde quem perder sua vida a encontrará. É um reino de cabeça para baixo, que muitas vezes não faz sentido para aqueles que estão na carne, aqueles que não têm os olhos para enxergar. E talvez não haja exemplo mais claro desse reino estranho do que a visão em relação ao sofrimento. Quem se alegra em sofrimento, gente? Que tipo de reino é esse? Como é possível isso? E não é como se fosse um ponto singular aqui, só encontrado em Colossenses, né? Que a gente, não, pode se afastar. Essa é a ideia em todo o Novo Testamento. Mateus 5, versículo 10 a 12, Jesus pronunciou bênçãos sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Seja abençoado. Bem como sobre aqueles que são insultados, perseguidos e caluniados por causa dele. Daí ele diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ou poderíamos nos voltar para Atos 5, onde, depois de serem espancados, os apóstolos foram embora alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Que reino é esse, gente? E talvez você esteja pensando, tudo bem, mas tudo isso é exemplo de perseguição, de humilhação, insultos, coisas do tipo. Bom, temos outras passagens. Romanos 5, Paulo declara, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Todos os tipos de tribulações, não apenas a perseguição. Ou como te diz Tiago, diversas provações. Todos os tipos de sofrimentos, tribulações e provações. Mas como? Ele continua. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por si só, o sofrimento realmente não faz sentido nenhum. Mas Paulo entendeu que nas mãos de um bom pai, um pai todo soberano e bondoso, até mesmo o sofrimento não é aleatório e sem sentido. Deus está sempre trabalhando, mesmo no sofrimento. E em todas as coisas está desenvolvendo um caráter semelhante ao de Cristo e uma esperança que derrota o desespero. É uma esperança que exalta a pessoa de Cristo. Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não existe sofrimento aleatório na vida do cristão. E talvez seja um bom momento para pausar aqui e perguntar o seguinte: você tem uma categoria para alegria, para considerar motivo de grande alegria, como Tiago fala, o fato de passarem por diversas provações? Sabe? Você tem uma categoria para uma firmeza de alegria. Não estou falando daquela felicidade superficial, não. Não é isso. Mas há uma alegria que te sustenta, justamente porque você sabe que Cristo está acima de todas as coisas e a glória dele está dependente de tudo que ele está fazendo. E o seu bem. Porque você sabe que a sua alegria no sofrimento é, na verdade, uma forma de valorizar e exaltar o nome de Cristo. E eu não estou aqui para minimizar o sofrimento.
ou para fazer com que a alegria no sofrimento seria fácil, pareça fácil. Não, de fato, eu sei que esse tipo de firmeza na fé é impossível na carne. É impossível. Não é algo que a gente pode só, né? Ok, estou feliz. É exatamente isso que nos leva ao terceiro ponto e à última observação. Vamos juntar as peças aqui um pouquinho, tá? Paulo procura realizar aquilo pela qual Cristo morreu, ou seja, apresentar todo o homem perfeito em Cristo, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Como? Por meio da palavra de Deus, plenamente conhecida, através de sofrimentos e aflições com alegria, e, por fim, no poder de Cristo. Em outras palavras, nada disso é um testemunho da força de Paulo. Versículo 29. Prestem atenção. Para isso, eu me esforço, lutando com toda a força que eu tenho na minha própria carne. Não, espera aí. É isso? Lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Pessoal, essa é uma descrição talvez tão simples, mas tão rica da vida cristã. Você viu os dois? Lutando, me esforçando com toda a energia de Deus em mim. Com a sua força que atua poderosamente em mim. É a vida cristã. Talvez o segredo da vida cristã. Quanto mais tempo eu caminho na fé, mais me conscientizo de que nada bom habita em mim. E que sem Cristo não sou capaz de fazer nada. Sim, nós nos esforçamos, lutamos, trabalhamos, mas não fazemos nada disso, pelo menos não com algum valor eterno, com nossas próprias forças. Cristo em você é a esperança da glória, tanto agora como para todo sempre. É Cristo em você, trabalhando dentro de você, pelo Espírito dele em você. Sim, as pessoas podem realizar muita coisa na carne, pelo menos por um tempo. Talvez você conheça, né? Aquela caminhada, você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando. Mas em algum momento o combustível acabou. Todos nós podemos manter uma medida de disciplina, de bondade, retidão moral, por um tempo. Ou até certo ponto. Os fariseus eram especialistas nisso, né? Mas Jesus disse o quê? Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não, peraí, os fariseus, mestres da lei, você viu isso? Se a justiça de vocês não for muito superior à deles, alguém dá conta? Ninguém. Como, gente? Cristo em você, a esperança da glória.
Essa é a resposta. Cristo atuando em você e por meio de você, isso é o que produzirá a santidade pela qual ele morreu. É como se Paulo estivesse dizendo aqui: vocês acham, Colossenses, que o meu esforço e minha luta por vocês são meramente meus? De modo algum. O que está acontecendo quando me esforço, quando luto, e até mesmo quando me alegro em meus sofrimentos por vocês? É que Cristo está operando em mim. Cristo está atuando em mim com o seu poder. De fato, é Cristo lutando por vocês, em mim e através de mim. É isso que ele está falando. E é isso a vida cristã. Nada disso tem a ver com as habilidades naturais de Paulo, ou sua força pessoal. Não, ele luta com toda a energia de Cristo, conforme a sua força que atua poderosamente nele. É o mesmo tipo de coisa que a gente vê em 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus sou quem eu sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Ponto final. Acaba aí? Não, eu trabalhei mais que todos eles, contudo não eu. Mas a graça de Deus comigo. Então, aqui está a pergunta que devemos fazer ao concluirmos tudo isso e aplicarmos em nossa própria vida. Você conhece a vida cristã dessa forma? Uma vida alegre, mesmo em meio ao sofrimento, plenamente dependente do Espírito de Deus. Se não, como que seria esse tipo de vida na prática? Eu acho que há várias respostas. A gente podia passar o dia discutindo isso, talvez vocês podiam discutir isso depois em seus grupos, com sua família, com seus amigos. Mas, por exemplo, na prática, quando eu acordo de manhã, meu alarme toca, eu levanto 5 horas da manhã, todo dia, e a primeira coisa que eu quero fazer é ler a Bíblia. É assim que funciona? Então você não me conhece. Se você pensa que sim, você não conhece minha carne. Não. A minha carne não quer fazer. Estou vendo alguns que experimentam isso também. Então, o que eu posso fazer? Apertar com força, despertar minhas próprias afeições por Cristo? Não. Mas eu posso orar. Eu posso pedir a Deus: Deus, incline meu coração para seus testemunhos, como Davi faz. Incline meu coração está desinclinado. Eu quero abrir o celular, né, e girar. O que é? Tá. Deus, incline meu coração. Abra os meus olhos enquanto eu leio a sua palavra, para que eu possa contemplá-lo e ser satisfeito. Eu quero me alimentar, mas eu não estou com fome. Estou com fome de outras coisas. Eu sei que na minha carne eu não tenho nada, gente. Sou igual a vocês. Preciso de Cristo atuando em mim, de seu Espírito em mim. Está entendendo o que eu quero dizer? Preciso de sua força atuando poderosamente em mim, até mesmo para inclinar o meu coração à sua palavra, para abrir meus olhos espiritualmente, porque eu sou incapaz de abrir meus próprios olhos espirituais. Isso não se aplica apenas à leitura da Bíblia. Que tal antes de uma reunião de aconselhamento pastoral, por exemplo? Gente, você sabe o que eu tenho a te oferecer? Nada.
Nada. Então, antes de entrar numa reunião, o que eu posso fazer? Repetir. Posso pedir a Deus, enquanto eu estou dirigindo até a reunião, ou a caminho da reunião, que Ele me dê palavras para dizer, que me dê sabedoria sobrenatural, que me transmita algo do Espírito de Deus e que me dê graça necessária para aquele momento, aquela conversa. Eu não tenho. Senhor, venha ao nosso encontro. Pelo seu Espírito, dê-me o que eu preciso para esse momento. Fortaleça esse irmão. Encha-o com seu Espírito. Dê-lhe tudo o que ele precisa para a vida e piedade. Eu não tenho o que dar. Essa é a principal forma que eu pessoalmente conheço de lutar, como Paulo diz, porque ainda tem que ter a reunião, né? Eu tenho que falar alguma coisa. Então, eu tenho que lutar, tenho que agir, tenho que fazer. Mas como que a gente pode fazer com aquilo que é de Deus? Com toda a força que Cristo opera poderosamente em mim. Isso pode ser verdade em tudo. Conversas com os meus filhos, minha esposa, meus colegas de trabalho, meus clientes na seguradora. Não importa. Eu preciso de Cristo para tudo isso. Se for sofrimento, eu preciso de Cristo. Se for uma bênção, eu preciso de Cristo. Até para receber bênçãos a gente precisa de Cristo, sabe? Porque a gente começa a pensar que, tá vendo? Eu mereci. Não, eu preciso de Cristo. Qualquer outra coisa, eu preciso de Cristo. Essa é a vida cristã. Viver, trabalhar, se esforçar e lutar com a força dEle. Que Ele atua poderosamente em nós. A santidade é a inculpabilidade pelas quais Cristo morreu, pelas quais Paulo mesmo sofreu para realizar na igreja em Colosso e em nós. São possíveis, cristão, somente porque Cristo está em você. Então é isso, gente. E a pergunta é simples: você conhece esse tipo de vida? Uma vida profundamente dependente de Cristo para tudo. Eu estou aprendendo também. Isso conecta muito com o que o Josh falou hoje de manhã. Não sei, para aqueles que estavam no devocional, ele leu Lucas 11. Estou tentando encontrar. Aqui. Encaixa muito com o que eu estou falando agora. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em lugar disso, uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? O Espírito Santo aos que lhes pedirem. É isso que a gente está falando. Igual um pai quer dar boas coisas para os seus filhos, ele quer te dar o Espírito Santo. Essa é a vida cristã. Ele concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se diante dele e peça a ajuda do Deus do universo, que adora dar boas coisas para os seus filhos. Ou seja, o Espírito Santo. Filipenses 4. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Vamos orar. Oh Deus, te pedimos agora, exatamente por isso, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Que o Senhor atue poderosamente em nós, enquanto tentamos lutar e trabalhar e nos esforçar
em nossas vidas. Precisamos do Teu Espírito, ó Deus, atuando em nós poderosamente. Então, Pai, esse é o meu pedido hoje, para cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém.